Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos! Hoje, sábado Lovecraft. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Boas-vindas a todos. Vamos logo pedindo, então, os likes e compartilhamentos e comentários. E para quem está passando por aqui pela primeira vez, nem vou pedir para se inscrever direto no canal. Deem uma maratonada aqui nessas 400 e tantas postagens que tem, que vocês, por estarem aqui, com certeza vão gostar. É o que há de melhor em termos de literatura fantástica e de terror, né? Claro. Mas muito bem. Hoje é sábado Lovecraft, o que significa que a gente continua postando tudo que se relaciona com Lovecraft, né? O ano passado a gente narrou toda a obra dele, todos os contos em ordem cronológica, tá tudo na playlist. É uma maratonada de respeito. E a partir desse ano a gente entrou no tal do Projeto 2.0 Lovecraft, que vem a ser, primeiramente tivemos a parte da poesia escrita pelo mestre, depois nós passamos, então, estamos nesse estágio agora, ainda vai durar um tempo, alternando sábados, a cada sábado a gente vem postando obras que o Lovecraft escreveu em parceria com outros escritores e obras de membros do chamado Círculo Lovecraft, aquele grupo de escritores que se reuniram em torno dele, que são os responsáveis pela manutenção da memória dele, pelo resgate da obra, né? E eles criaram sua própria carreira muito em cima dessa relação com o Lovecraft. Bem, a gente tem então postado bastante coisa. Hoje, assim, só para não deixar de dizer, às quartas-feiras tem o Interlúdio de Horror. Toda quarta-feira a gente posta grandes clássicos do horror, como foi quarta passada, né, com o Barril de Amontilhado do maravilhoso Edgar Allan Poe. Bom, então vamos para o conto de hoje. O conto de hoje é um conto... Sempre eu procuro escolher contos que tenham uma peculiaridade, né, para alimentar aqui a nossa conversa inicial. O conto de hoje chama-se O Pergaminho Terrível. O Pergaminho Terrível, ele está vindo aqui como uma obra do Círculo Lovecraft. Porém, o autor é o Manly Wade Wellman. Wellman, ele nasceu em 1903, né? Portanto, ele é uns 13 anos mais novo que o Lovecraft. Ele morreu já bem velhinho, morreu com 80 para a época, né? Morreu em 86, 86, ia fazer 80, poucos dias de fazer 83 anos. E teve uma longa e muito prolífica obra. Ele não é exatamente aquele perfil do cara do membro do Círculo Lovecraft. Ele era amigo de vários, por exemplo, que me lembre assim, o August Derleth, é uma das pedras fundamentais do Círculo, né? Ele era muito amigo do Wellman. Também o Henry Kuttner, do Ratos de Cemitério, muito amigo dele. E uma outra coisa, né, é que ele escreveu esse conto que a gente vai narrar hoje, O Pergaminho Terrível, como uma homenagem. Esse conto foi publicado na Weird Tales em 37, meses depois da morte do Lovecraft. E o Wellman, ele escreveu esse conto meio como uma homenagem ao mestre, né? Ele não era um cara assim tão próximo do Lovecraft como outros que a gente tem narrado aqui, que a gente tem lembrado aqui com suas obras, mas ele era ligado ao círculo de certa forma, e ele fez então esse conto, escreveu esse conto. Esse é um conto muito legal porque ele tem um toque assim um tanto humorístico, mas eu vou comentar o conto mais para frente, lá no fim da introdução. Primeiro eu vou falar rapidamente da vida do Wellman, porque é uma vida muito longa e muito rica. Ele nasceu, ele era filho de um médico que estava estacionado em Angola, na época, lá em 1903, era colônia de Portugal ainda.
Ele nasceu numa cidade chamada Silva Pinto, não chama mais Silva Pinto, mudou de nome depois da independência de Angola, não lembro agora o nome o nome novo da cidade. E é no interior de Angola, né? Nem foi na capital. O médico, o pai dele estava lá prestando trabalho assistencial e tal, e ele nasceu lá. Depois ele dali foi para a Inglaterra, depois ele foi de fato para os Estados Unidos. Ele é um cidadão americano e um escritor tipicamente americano. Ele depois, com o tempo, ele foi se aprofundando no estudo do folclore do sul americano. E foi ficando um especialista da Guerra Civil Americana. E é um cara que me lembra um tanto assim o Howard, não pelo estilo, mas por conta da facilidade de criar personagens. Vocês sabem que a gente está aqui numa batida de detetives do oculto. A gente acabou de postar uma aqui do Howard, né, com o Stephen, foi aquele Ratos de Cemitério, né, Stephen Harrison. E esse autor, o Allman, ele criou pelo menos 2 detetives de oculto, mas já bem mais para frente, já em 40. Ele criava muitos personagens e tem séries completas de obras em cima desses personagens. Mas toda essa obra dele, ela é sempre focada na fantasia, na ficção científica e no horror, né? Então, possivelmente no futuro a gente volte ao Manly Wade Wellman para narrar alguma coisa desses personagens. São um tanto obscuros, mas é legal aqui para o canal, né? Para a gente trazer como novidade, como pela própria qualidade dos textos. Não é muito fácil achá-los, mas a gente tem alguma coisa aqui, podemos chegar nisso. Bom, ele teve uma vida, não foi das mais tranquilas, não passou miséria, mas ele trabalhava muito nas atividades mais variadas para poder se sustentar, para poder escrever. Ele nunca ficou rico escrevendo, né? Apesar de ter sido adaptado para a TV, ele foi publicado em vida. A obra dele é vastíssima, né? Então ele é um autor assim importante ele é importante no mundo da ficção. Ele era um habitué da Weird Tales, né? Ele escrevia um bocado para Weird Tales. As primeiras obras dele, inclusive, já foram para Weird Tales, diferentemente do Lovecraft, que penou para chegar nisso, né? Nesse estágio. Outra característica dele como escritor, ele usava muito pseudônimo, um monte de pseudônimos. E outra coisa curiosa, assim, ele, além dele ter nascido na África, ter vivido na Europa e tal, ele tinha lá nos ancestrais dele índios americanos. É uma história que não dá para a gente se debruçar muito aqui, senão a introdução vai ficar muito grande. Então vamos para o conto, porque o conto também merece algum comentário, né? Esse conto, como eu disse, foi escrito, ele é dedicado à memória do Lovecraft, escrito uns poucos meses depois. E ele tem a seguinte característica, ele é mito Cthulhu, tem até o Cthulhu no conto, né? Para quem está com saudade, não custa dar uma olhadinha no chamado de Cthulhu, a grande pedra fundamental dessa obra incrível do Lovecraft e do Círculo, né? Mas nesse conto aparece o próprio, é mencionado o Cthulhu, não é que ele apareça. O personagem principal do conto é um casal que ganha 2 personagens interessantes. Um é a própria Weird Tales, a revista, porque o mistério começa a partir de um pergaminho que é encontrado dentro de um exemplar da Weird Tales. Vê que criativo, bem bacana. E depois esse pergaminho, ele é oriundo do Necronomicon. E é muito além disso. Eu não vou me expandir demais aqui, porque vai ser spoiler. Mas o Necronomicon é o protagonista do conto, além dele enquanto um livro arcano, maldito e tal.
Espero ter dado um suspensezinho que atrai vocês a ouvir o conto todo, que por sinal é um conto curto, né? São 15 minutinhos. Mas ele tem esse toque, é bem bacana. Ele não é a enésima história do círculo do Cthulhu Mitos, que menciona, que usa, como todos faziam, os grandes antigos, como no caso Cthulhu, ou os livros arcanos, ou aquela batida que vocês já estão acostumados, sempre muito legal, mas esse é o original. O Necronomicon é o protagonista, vocês vão ver. E ele tem um ligeiro sabor irônico, ele não é um livro, não é um conto humorístico, ele é um conto de terror. Porém, ele tem tem um humor subjacente, assim, muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse O Pergaminho Terrível, de Manly Wade Wellman, 1937, publicado no número de agosto de 1937 na Weird Tales. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem e curtam. O Pergaminho Terrível, Manly Wade Wellman, originalmente publicado na Weird Tales, agosto de 1937. Aqui está a sua Weird Tales, sorriu minha esposa entrando no apartamento. Obrigada, Gwen, eu disse, levantando-me e pegando a revista que ela estendeu. Eu digo que certamente não é o primeiro dia do mês. Ainda não por 2 dias. Gwen me assegurou. Mas assim que eu cheguei à porta da frente, um velho engraçado apareceu com um monte de revistas, cópias antecipadas, eu acho. Ele colocou uma cópia da Weird Tales bem debaixo do meu nariz. Eu dei a ele uma moeda de 25 centavos e... Opa! Eu tinha aberto a revista e uma página voou para o chão. Nós dois nos abaixamos para pegá-la, ambos a agarramos e nós dois a soltamos. Gwen engasgou e eu assobiei, pois aquela página caída tinha uma sensação tão úmida e pegajosa. Úmida é a palavra, eu pensei. Ainda curvados, franzimos a testa mistificados um para o outro. Então eu superei meu desgosto momentâneo, peguei-a novamente e levantei-a para a luz da minha luminária de mesa. Não é papel, Gwen disse imediatamente. Realmente não era, e o que poderia estar fazendo na Weird Tales, embora parecesse estranho o suficiente em sã consciência. Era um retângulo de pergaminho fulvo e mole, granulado na parte superior com escamas, como a pele de algum réptil desconhecido. Eu o virei, revelando uma superfície mais lisa, com marcas semelhantes a poros e linhas de rabiscos fracos e enferrujados. Árabe, eu pronunciei imediatamente. Vamos ligar para Klein vir, ele lê essas coisas. Há uma palavra grega. Gwen apontou. Seu dedo indicador de ponta rosa tocou a sequência de letras maiúsculas na borda superior. Necronomicon. Ela soletrou. Este P seria a letra Rho em grego. Necronomicon parece o quê? Esse é o nome do livro de H.P. Lovecraft, eu disse a ela. Ah, o livro de Lovecraft? Ah, sim, eu lembro. Ele sempre menciona em suas histórias. E muitos autores da Weird Tales, Clark Ashton Smith e Robert Bloch e assim por diante. Todos eles o pegaram, eu acrescentei. Mas Lovecraft imaginou a coisa toda, não foi? Eu coloquei o pergaminho na mesa, pois meus dedos ainda se rebelavam com sua estranha humildade. Sim, Lovecraft o imaginou. Descreve-o como o trabalho de um louco mago árabe, Abdul al-Azred, e supostamente contém segredos de poderosos males que existiam antes do mundo moderno. Já se tornou lendário. Mas uma vez minha esposa tocou na coisa, muito cautelosamente. Mas para que serve? Algum tipo de piada de Dia dos Namorados ou de 1º de Abril, inserida para emocionar os assinantes? Se sim, é inteligentemente feito. Parece ter 1 milhão de anos. Nós nos debruçamos sobre os rabiscos de aparência enferrujada em árabe, nossas cabeças próximas. Deve ser falso, concordamos, mas aqui havia toda a aparência de desbotamento antigo sobre a tinta. Klein deve vir e dar uma olhada, reiterei. Ele pode dar alguma pista sobre de onde veio e o que estava fazendo na Weird Tales.
Gwen estava estudando a última linha de caracteres. Esta parte aqui não é falsa. Ela disse de repente: olha, a tinta é fresca, quase molhada, e não é árabe, é latim. Ela parou um momento, traduzindo lentamente em sua mente. Diz: invoque o feitiço e me dê vida novamente. Ela se endireitou. Que tal um pouco de cribbage? Nós dois suspiramos com alívio genuíno quando viramos as costas para o pergaminho. Por mais leve que tenha sido nossa conversa, ficamos de alguma forma intimidados pela sensação de mistério que nos invadira. Peguei o tabuleiro e as cartas do cribbage e começamos a jogar na mesa de jantar. 10 minutos depois, virei-me de repente, como se um barulho tivesse chegado à minha mente, e olhei para a mesa. O pergaminho não estava mais lá. Olha! Gritou Gwen. Ele foi jogado no chão? Levantei-me e o peguei. Parecia ainda mais desagradável do que antes, e desta vez pareceu se contorcer na minha mão. Talvez uma corrente de ar o tenha agitado, mas não consegui detectar nenhuma corrente. Deixando-o de volta na mesa, coloquei um peso nele com um cinzeiro e voltei ao jogo. Gwen me venceu inapelavelmente, aumentando assim suas economias domésticas. Provoquei-a com sugestões de uma infância mal gasta em mesas de jogo, então me virei preguiçosamente para a mesa mais uma vez. O retângulo de pergaminho estava ao lado do cinzeiro, não embaixo dele, e aquela corrente de ar indetectável de novo estava deslizando deliberadamente em direção à borda da mesa. Eu xinguei, ou pelo menos foi o que Gwen disse, e quase pulei para pegá-lo. Isso está ficando ridículo, Gwen protestou, mexendo nervosamente nas cartas da mesa. Eu estava olhando a coisa novamente. Pensei que você tinha dito que a última linha era em latim, comentei. O que é? Não, é em inglês. Li então em voz alta. Entoie o feitiço e me dê vida novamente. Uau, a penúltima linha também está em inglês. Também estava escrito com tinta fresca e em negrito. Muitas mentes e muitos desejos dão substância à adoração de Cthulhu. Gwen veio olhar por cima do meu ombro. Por Deus, querido, você está certo? Muitas mentes e... Mas o que Cthulhu quer dizer? Tem algo a ver com os deuses quitônicos, os governantes do submundo, que os antigos gregos serviam com medo? Eu não deveria ficar surpreso, respondi. E soou ainda mais seco do que eu pretendia. Cthulhu é um nome que Lovecraft, Smith e os outros usam em suas histórias. Ele é um deus dos tempos antigos, nos dizem, e um deus muito mau. Ela estremeceu, mas corajosamente transformou o tremor em um movimento de ombros. Suponho, arriscou, que as muitas mentes e desejos deram substância a esta página do Necronomicon. Bobagem, o Necronomicon é apenas algo nas histórias de Lovecraft. Você não acabou de dizer que ele se tornou uma lenda entre os leitores de ficção estranha? Ela lembrou completamente séria. Qual é o próximo passo depois disso? O que você está tentando sugerir, eu disse, tentando ser alegremente desdenhoso, é que tantas pessoas pensaram e falaram sobre o livro de Lovecraft que realmente lhe deram substância. É algo assim. Ela assentiu pensativamente. Então, mais alegremente, disse: Isso acabou virando uma piada ou algo assim mais anticlimático. Certo, eu concordei prontamente. Afinal, não estamos vivendo em um conto estranho, não é? Se estivéssemos, isso se explicaria, porque havia uma última linha em latim antes e agora 2 últimas linhas em inglês. Ela se entusiasmou com a ideia. Veja, está se transformando deliberadamente em uma língua que podíamos ler quando hesitamos sobre o latim. Quer dizer que ele gentilmente mudou para o inglês, eu terminei. Mais uma vez ela assentiu. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que suponha a nossa vã filosofia. É banal, mas é verdade. Ainda assim, meu nome não é Horácio, é hora de dormir. Não vamos sonhar com filosofias que se transformem em pesadelos. Mais uma vez peguei aquele pergaminho úmido. Quanto a essa criação de muitas mentes, ou o que quer que seja, estou colocando-o sob bloqueio.
Abrindo o grande dicionário que fica em um suporte ao lado de minha mesa, coloquei o pergaminho dentro e fechei o livro pesado sobre ele. Lá ficará até que Klein chegue aqui amanhã. E agora, para a cama. Para a cama fomos, mas não para dormir. Gwen se contorceu e murmurou. E eu estava cansado em todas as partes do meu corpo, exceto nas pálpebras. Nós nos levantamos uma vez para sanduíches e leite, e uma segunda vez para a aspirina. Uma terceira vez nos deitamos, e eu, pelo menos, cochilei. Acordei com a pressão dos dedos de Gwen no meu ombro. Eu acho... Ela começou tensa, então ouvi o que ela tinha ouvido, um leve farfalhar furtivo. Peguei o fio de luz acima da cama e dei um puxão. O quarto se iluminou e pela porta aberta pude ver a sala de estar. Sentei-me na cama, olhando. Algo pendia entre as folhas do dicionário perto da escrivaninha. Algo que se movia enquanto eu saía. Algo que seria retangular se eu estivesse deitado, mas que agora estava mais mole, mais flexível do que o trapo mais molhado que parecia fluir de sua prisão estreita como um fio de sujeira fluida. Ele está escapando. Gwen respirou quase inaudível. Vai vir aqui até nós. O pergaminho abriu seu último canto e caiu no chão com um som carnudo, como se tivesse um peso suave. Começou a se mover pelo tapete em direção à porta do quarto, em nossa direção. Ouso dizer que talvez eu consiga descrever meticulosamente sua aparência enquanto se movia, como se curvava no meio e colocava seus cantos no chão, como pés. Mas como posso transmitir a maldade de parar o coração? Como visualizar para você a animosidade e a sensação de poder perverso que ela emitia em ondas quase palpáveis? Você pode ter uma ideia de como era ao colocar uma folha de papel pardo sobre as costas de uma tartaruga rastejante. Não, isso parece ser ridículo. Não havia nada de engraçado na maneira como o pergaminho se movia pelo carpete em nossa direção. Nem um único átomo de humor. Gwen tinha saído debaixo das cobertas e se agachado, toda dobrada e em pânico, contra a cabeceira da cama. Seu terror impotente me encorajou a me defender. De alguma forma saí e fiquei de pé no chão. Eu tenho certeza de que eu parecia muito pouco heróico com meu cabelo desgrenhado, meu pijama azul e meus pés descalços, mas eu estava pronto para a batalha. Sim, mas batalhar com o quê e como? Aquele rascunho rastejante de pergaminho tinha chegado à soleira, curvado sobre o batente da porta como um verme, muito chato e repugnante. Eu podia ver a escrita nele, não enferrujada e fraca, mas preta e pesada. Pegando um copo de água da mesa de cabeceira, eu atirei. A coisa suja desviou-se de repente para o lado. O vidro se estilhaçou em átomos onde estava. No momento seguinte, o pergaminho estava se curvando e rastejando mais rápido, quase correndo, em direção aos meus dedos descalços. Esmague-o! Gwen engasgou. Ela devia estar prestes a desmaiar. Contra uma cadeira próxima estava encostada sua pequena sombrinha, uma coisa feminina, com uma borla de seda na alça e uma virola de âmbar de imitação. Eu a agarrei e espetei violentamente um invasor horrível. A ponta empurrou o centro dela contra o chão e por um momento eu a prendi lá. Então eu pude ver de que maneira ele foi alterado. No topo ainda estava a palavra grega necronomicon, em tinta envelhecida, mas a escrita árabe que preenchia a página abaixo havia desaparecido, ou se transformado em inglês, escrito grande em negrito e preto como azeviche. Curvado como eu estava acima dela, li rapidamente a primeira linha. 1000 vezes desde que eu recitar esta linha em voz alta para registrá-la, para fazer algo que a tirasse da minha mente. Mas eu não devo, agora ou nunca. Como tudo se passou, o mundo escapou por muito pouco. Quem moldou um pensamento tão terrível? Abdul al-Azrari é apenas uma invenção da imaginação de Lovecraft. E Lovecraft é humano, ele nunca poderia ter sonhado nada como aquelas palavras que estão na minha mente, eu digo, como elos de uma corrente de ferro em brasa. E elas foram apenas o começo da escrita. Como poderia ter sido na íntegra? Não ouso supor,
mas isso eu de repente soube como verdade, enquanto tentava esmagar aquele pedaço de pergaminho horrivelmente vivo sob o meu guarda-sol inadequado. O mal informe dos séculos havia tomado forma. Um autor tinha gostado do livro, centenas de outros tinham-no transformado num ser mais completo por suas próprias imagens mentais. A lenda recém-nascida havia se tornado em algo fino, mas assustador, no qual o terror, rastejando sobre a fronteira de seu próprio reino proibido, poderia se agarrar. Uma vez pendurado ali, ele poderia se tornar tangível, sólido, potente. Gwen, avisei, esconda seus olhos, não olhe, não leia. O que você quer dizer com não leia? Seu rosto pálido se aproximou enquanto ela se inclinava sobre a cama. Não leia! Eu gritei delirante com ela. Lembre-se do que você já leu. Invoque, libere o feitiço e me dê vida novamente. O pergaminho deslizou lentamente de sob o guarda-sol que o prendia. Eu não conseguia segurá-lo mais facilmente do que se ele fosse uma semente de melão úmida. Ele alcançou meu pé. Estava subindo na minha perna. O que estava fazendo? Céus misericordiosos! Escalaria meu corpo como um esquilo escala uma árvore, se enrolaria no meu rosto e forçaria sua mensagem indizível em meus olhos e minha mente? Por que então eu teria que falar? O fardo disso seria muito grande. Meus lábios se abririam para conter a tortura. Invoque o feitiço, cante-o, e o mundo seria esmagado novamente sob os pés temíveis de Cthulhu e seus irmãos horrores do campo maligno. Que pecados e infortúnios correriam soltos, aos quais Satanás no inferno deve esconder seu rosto chocado? E seria eu quem falaria as palavras que os libertariam. Eu me senti fraco e tonto, mas arranquei o pergaminho repelente de minha perna. Por um momento ele resistiu à minha força como se tivesse gavinhas ou ventosas. Com toda a minha força joguei-o em uma cesta de lixo de metal, entre pilhas de papel amassado. Ele tentou sair de novo, mas eu o empurrei de volta com o guarda-sol. Ao mesmo tempo peguei meu isqueiro de mesa de cabeceira. Graças a Deus funcionou, ele se acendeu. Eu o joguei então na cesta. A massa inteira de papel explodiu em fogo e fumaça. Do meio dele levantou-se um guincho fraco e pulsante, mas para ser sentido em que de ser ouvido, como a voz de um morcego muito distante. Mais fundo na pequena fornalha, empurrei aquele mensageiro rejeitado das forças que ameaçavam o meu mundo. Ele temia as chamas e se enrugava e se debatia como se estivesse em agonia, mas não queimou. Cutucando-o de volta uma e outra vez, devo ter gritado algo em meu desespero, pois Gwen correu para o telefone e tagarelou nele. Padre O'Neill! Ela gritou. Venha rápido! Com água benta! Desligando, ela se virou para mim. Ele está vindo? Ofeguei. Sim, ele estará aqui em 2 minutos. Sua voz tremeu. Mas... E se a água benta não funcionar? Funcionou. Ao primeiro respingo, a página profana e seu evangelho prodigioso de maldade desapareceram em um fiapo de cinzas. Eu rezo em gratidão por isso, todos os dias que vivo. No entanto, mesmo quando ofereço graças, minha mente perturbada forma novamente a pergunta que Gwen fez. E se a água benta não tivesse funcionado? Fim.